Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Além do Osmar Stabile, outros candidatos estão registrando suas candidaturas, apresentando suas candidaturas. O André Castro, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né? O do projeto de $1 bilhão do mercado financeiro, que deve conceder uma entrevista nessa quinta-feira, revelando mais detalhes sobre o projeto que ele tem, também conselheiro e tudo mais. Ele já registrou a sua candidatura. O outro candidato mais forte, porque quando a gente fala mais forte, a gente está falando em relação ao conselho, que é justamente o que irá definir esse novo presidente. A eleição ela será composta por 299 conselheiros ou votantes, né? São conselheiros vitalícios e os trienais, né? Aqueles que são eleitos a cada 3 anos. Só que para você estar apto a votar nessa eleição, você tem que ter sido eleito pelo menos em 2, né? Porque foi o que eu li, né? Eles têm que ter sido eleito em pelo menos 2 ocasiões, isso mesmo. E também não podem ter condenações criminais nos últimos 8 anos. São critérios para que os votantes possam eleger esse novo presidente. Aí vai muito de aliança, né? De você costurar parcerias políticas. E aí você sabe, né, que há os grupos lá dentro do Corinthians, tem uma oposição muito forte à gestão Augusto Melo. Não sei se há o Osmar Stabile, que está lá tentando fazer o trabalho dele e tudo mais, mas que era da gestão e era oposição ao grupo da Renovação e Transparência. E aí tem alguns candidatos que vieram desse grupo. É o caso do André Castro, que tentou sair no início de 2024 para criar uma terceira via, e o próprio Antônio Roque Cittadini, que também fez parte da gestão passada, já foi vice-presidente, já foi diretor do Corinthians. Existia até uma possibilidade do André Negão, que foi candidato contra o Augusto Melo na última eleição, ser um diretor de futebol da gestão do Cittadini, mas ele negou veementemente isso, embora entenda que a figura do diretor estatutário ela seja importante. Mesmo assim, ele quer profissionalizar o clube. E aí, ele concedeu uma entrevista para o portal Meu Timão. Ontem eu fiz um resumo aqui da entrevista do André Castro para o GE, e a do Cittadini para o Meu Timão, ela me impactou especialmente por uma frase que ele usou. Ele falou sobre que não vai usar cartão corporativo, porque isso é um convite ao deslize, né? Ele usou essa frase. Falou sobre o judiciário estar acompanhando, né, todas essas questões, tanto envolvendo o Augusto quanto os cartões corporativos do Andrés e as notas fiscais do Duílio Monteiro Alves, que o Corinthians precisa voltar a ter credibilidade, aquela velha história e tudo mais. Mas ele defendeu a profissionalização do clube. Quando ele defendeu a profissionalização do clube, ele foi questionado, evidentemente, porque ele pode assumir agora. Estou falando do Cittadini, que é um dos candidatos, ele pode assumir agora na segunda-feira, dia 25. O que ele vai fazer com o futebol do Corinthians atual? Porque, por exemplo, o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado, eles foram mantidos pela gestão Osmar Stabile. Mesmo que fosse uma gestão interina, né, em exercício ali naquele momento, eles entenderam por não modificar. Embora profissionais contratados por Augusto Melo, tá? O Stabile decidiu manter o que lá estava. Ao ser questionado sobre isso, o Cittadini simplesmente usou essa frase aqui. Deixa eu pegar bem a resposta para não ter problema. Ele disse o seguinte: nós queremos uma gestão de futebol profissional, comandada por um executivo contratado. Não sei se Fabinho Soldado estará nos meus planos. Aqui eu não estou nem fazendo um juízo de valor se você deve manter ou não o Fabinho. Não é isso. O que eu estou colocando aqui é que um cara que nem assumiu, ele é um pré-candidato, mas deve confirmar a candidatura, já está colocando em xeque o trabalho de quem está lá trabalhando. E aí eu pergunto para você, como é que fica o profissional ouvindo isso? Porque talvez ele nem precisasse ouvir, ele já por si só, por se tratar de uma eleição, você sabe que as coisas mudam, as pessoas têm os seus pares de confiança. E como o Fabinho ele foi contratado por um cara que foi impeachmentado, eu entendo que a instabilidade dele, do Dorival e de qualquer membro do departamento de futebol e até dos jogadores, ela aconteça, porque foi a gestão
que trouxe esses caras, contratou esses caras, de repente a gestão foi embora. Aliás, foi derrubada, foi impeachmentada, foi expurgada do clube. E aí quem assume, você fica pensando, caramba, e agora? Porque eu dependo que esses novos rostos, novos caras no comando, eles gostem de mim. E aí, falando especificamente do comando disso tudo, que tem a ver com Dorival Júnior e Fabinho Soldado, vocês imaginem a tranquilidade que estão esses caras para trabalhar. Sabendo que já teria uma eleição. E aí o cara publiciza isso. Diz, olha, eu não sei se ele vai estar nos meus planos. E vocês sabem que o Fabinho Soldado também tem propostas, já teve uma para ser CEO do Atlético Mineiro, teve outras sondagens do mercado. O Fabinho Soldado se valorizou. Ele era um gerente de scout no Flamengo. Hoje ele é um dos principais executivos do país. Até pelo desafio que ele enfrenta no Corinthians de muitas vezes não ter dinheiro, muitas vezes tem que negociar jogador livre de custos, pagando luvas, aquela coisa toda. É mais difícil. O fato é que, até por se tratar de Corinthians, o Fabinho Soldado ganhou uma outra notoriedade. E ele ganhou mercado. Só que, como é que ele se sente? E repito, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, porque eu estou me colocando na pele do Fabinho, independentemente de quem fosse, podia ser o Alessandro lá. Como é que o profissional se coloca nesse momento? Pensando o seguinte, caramba, eu estou aqui defendendo o clube, já tive proposta para sair, estou com transfer ban aqui, não posso contratar, estou esperando os caras resolverem isso, e aí de repente um cara que nem assumiu ainda diz assim, eu não sei se eu conto com ele, eu vou avaliar ainda. Detonou o Corinthians, tá? O nome dele é Andrés Fassi, né? Ele voltou a criticar o Corinthians publicamente, né? E o clube argentino, né, alega que o Corinthians quitou apenas a primeira parcela do acordo que fez com o Tadieres e ainda deve cerca de 5 milhões de dólares. Vocês têm noção que o Tadieres está cobrando do Corinthians mais do que o Santos Laguna cobra do Coringão? E a gente até agora não teve o dinheiro para pagar o Santos Laguna. Como que a gente vai pagar agora o Garro? E quando chegar a situação do Rojas, que é a pior de todas? Hein? Enfim, né, velho? A situação do Santos Laguna é 6 milhões e meio de dólares, né? 4,5 era sem os juros e sem as multas. Enfim, mas soma-se 6 milhões e meio de dólares mais 5 milhões de dólares, nós estamos falando aí, né, de uma quantia significativa, porque são 34 milhões de reais no caso do Félix Torres, e são 27 milhões de reais no caso do Rodrigo Garro, e são mais 40 milhões no caso do Matias Rojas, e mais o que vier pela frente. Então assim, velho, é uma situação complicada, tá? O Corinthians já cumpre, né, a punição na FIFA de transfer ban, está impedido de registrar jogadores por conta, né, do caso Félix Torres, tá? E agora, né, eu vou abrir aspas aqui para a gente ouvir aí o presidente do Tadieres, tá? O Taz e o Cais têm o seu tempo e confiamos na sua decisão, no seu processo e nos seus critérios, disse o Fazi em entrevista ao UOL, tá? E o dirigente ainda foi mais além, né? Ele defendeu que os clubes que não cumprem obrigações financeiras deveriam ser rebaixados, como aconteceu com alguns em campeonatos europeus. Ó, se você quiser me chamar de anti, me chame de anti, tá? Melhor me chamar de anti do que me chamar de antes. Eu aprovo isso. Eu aprovo isso que o presidente Tadieres falou. Sabe por quê? Isso obrigaria a gente ter alguns dirigentes um pouco mais decentes. Sabe? Eu aprovo isso. Entendeu? Ele não está errado. Eu acho que a lei tinha que mudar. Comprou, não pagou, rebaixado. Entendeu? Para qualquer clube. Para qualquer clube. Tá? Para qualquer clube. Eu acho que isso
ia deixar o futebol um pouco mais responsável e a gente parar de passar vergonha. Entendeu? Porque eu já cresci, né? Eu cresci numa periferia, né? Eu sei o que é preconceito, eu sei o que é viver na rua, eu sei o que é ser corintiano. Eu já cresci a vida inteira sendo discriminado. Entendeu? Corintiano é ladrão, corintiano é bandido. Eu cresci ouvindo isso. Entendeu? Eu lembro que eu tinha um vizinho São Paulino, uma vez jogando botão, saí na mão com ele, porque ele falou isso pra mim. Entendeu? Corintiano é ladrão, não sei o que, tal, bandido, não sei o que, né? Enfim. Eu não aguento, entendeu? Agora, aí o que acontece, tá? Aí o que acontece? Toda vez, tá? Toda vez a gente vai ficar passando vergonha por causa desses caras aí que administram um clube. Sabe, um bando de sem vergonha, de mau caráter. É triste. Então, eu aprovo o que o presidente do Tadieres falou, tá? E que sirva para todos, entendeu? Eu até, assim, para não ser radical, eu colocaria assim, né? O que estiver devendo daqui para frente, entendeu? Salve, fiel corintiano. Na segunda-feira vai ter as eleições do Corinthians, né? Saberemos aí quem vai ser o nosso presidente, né? Mas, independente do resultado, né? Fabinho não vai continuar no Corinthians não, tá? Pelo menos não com o cargo que ele tem atualmente, né, de diretor do futebol, né? Para mim, isso é uma medida que ainda não é necessária, tá? Ele era muito atrelado ao Augusto, então desde que o Augusto saiu, ele parou de fazer um bom serviço aí pelo Corinthians, tá? Querendo ou não. Mesmo sem o transfer ban, ele, por exemplo, dispensou 3 zagueiros aí, sem nem revelar detalhes aí, se eram bons negócios, né? Quais que eram os valores, as condições, nem tentou ouvir. Negou várias ligações aí também, né? Tipo, nem chegou a ouvir os empresários aí que estavam oferecendo jogadores pro Timão, né? E aí a gente tá aí com André Ramalho, né? Kaká, Félix Torres, e o Fabinho recusou 3 zagueiros aí sem nem dar satisfação pra gente, né? Mas enfim, né? Ele vai sair da minha resultado e é isso. Vai, Corinthians.